você que está de pé, abra sua Bíblia comigo. Aleluia. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e o versículo 46. Desde já, nós queremos agradecer o Senhor pela sua bondade, misericórdia. Agradecer também ao nosso pastor pela honra, pela confiança de podermos estarmos aqui em cima deste altar e poder transmitir a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Todos acharam? A partir do versículo, vamos ler o versículo de número 51. Marcos capítulo 10, versículo de número 51. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, falando, disse, repita comigo, que queres que te faça? Diga mais forte, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Amém? Glória a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você já parou para pensar se o Senhor Jesus nesta noite falasse no seu coração e Ele falasse desta forma: o que queres que eu te faça? Você já parou para pensar? O Senhor do Senhor, o médico dos médicos, o Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor, que tudo e todos estão sob o seu olhar, aonde não encontra dificuldade o impossível, e chegasse para você hoje, nesta noite, e falasse assim: o que queres que eu te faça? Por gentileza, vira pelo menos para 3 pessoas que estão do teu lado e diga assim: e se o Senhor Jesus dissesse essas palavras para você? O que queres que eu te faça? Amém, Senhor? Você já tem uma resposta aí, Senhor? Eu já vi alguém rindo aqui, eu já vi alguém pensando ali. Eu já sei que tem pessoas que devem ter uma resposta preparadinha, amém? Mas, meus irmãos, para que nós possamos entender este versículo sobre esse texto, que é do versículo 46 até o versículo 42, é preciso nós entendermos em que situação o Senhor Jesus chega para este homem e faz essa pergunta. Verdade é que na Bíblia, pelo menos o que eu já pude ler da palavra de Deus, poderia dizer talvez que pudesse até errar, mas um erro tão pequeno, poucas vezes na Bíblia Sagrada nós possamos ver o Senhor, no Novo Testamento, o Senhor Jesus disponibilizando o poder que tem em função de uma pessoa, no sentido de colocar a sua escolha. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ler Deus fazendo isso com Salomão, quando Salomão prepara todas as coisas no templo, e em um certo momento, num sonho, o Senhor fala com Salomão e pergunta: Salomão, me pedes uma coisa, me pedes algo para que eu possa fazer por você, ou melhor, para que a gente possa usar o mesmo sentido. O que você gostaria que eu fizesse para você? Nós vamos ver que raramente nós vamos ouvir ou vamos ler outras situações como esse, mas em outras situações nós ouvimos que o Senhor Jesus fala assim: a tua fé te salvou. Outros dizem para Jesus: Senhor, eu sou leproso, eu gostaria de me tornar limpo, o Senhor pode me tornar limpo? O Senhor Jesus falou: tu crê que eu posso ir? Então eu quero ser limpo. Mas poucas vezes na palavra de Deus nós vamos ver o Senhor disponibilizando a escolha daquele que está do outro lado. Ele poderia ter escolhido qualquer coisa. E para que nós possamos entender esse texto no versículo 46 diz o seguinte: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, repita comigo, Bartimeu. Ok, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Repita comigo, mendigando. Amém? Para que você possa entender esse texto, quando nesse
esse texto é repetido tanto em Mateus como também em Lucas, mas exclusivamente em Marcos, quando ele cita Timeu, nós podemos entender que os grandes eruditos da palavra de Deus falam a respeito desse cego Bartimeu, não que era um cego de nascença. Se leva a entender pelo seu pai ter sido um grande general e lutava pelas forças do povo de Israel, pelas suas conquistas, nós entendemos tudo aquilo que aconteceu com seu pai. Nos leva a crer que esse homem havia sido cego, não um cego de nascença, mas um cego a qual foi adquirido através de um momento muito difícil na vida da sua família. Timeu era um oficial que lutava em favor do povo de Israel e, passados o tempo da trajetória da sua idade, as lutas, as conquistas, Timeu ele se aposenta. Quando ele se aposenta, ele começa aposentou, deixou o trabalho e se torna um grande empresário daquela cidade. Então dá a entender que essa família era uma família um tanto quanto controlada financeiramente. Quem é controlada financeiramente, diga amém. Não entendi. Quem tem Jesus aí? Amém. Coloque ele no controle das tuas finanças, você vai ver que as coisas vão mudar. Glória a Deus. Veja bem, então ele tinha uma vida um tanto quanto controlada, estável. Mas o que acontece com o povo de Israel? Os romanos vão lá e conquistam o povo de Israel, conquista aquela nação por um tempo, e quando ele conquista essa nação, todo aquele sistema que existia com o povo de Israel, aquela aposentadoria, aqueles empresários, tudo isso, todos os direitos daquele que é tutelado, é cerceado, é tirado os direitos. E nós entendemos que Timeu teve todos os seus bens confiscados, porque é assim que o país, quando conquista o outro, ele faz. Ele quebra aquele sistema, ou ele se apropria daquele sistema, até criar um sistema para aquele povo que agora é tutelado por ele. E dessa forma, Timeu, que tinha a sua vida equilibrada, a sua vida estável, aposentado depois de um grande período de batalhas, ele agora se vê, como diz no Brasil, quem já ouviu essa expressão, a sua viola em caco? Quem já viu isso? Não é um violão quebrando, é a sua viola em caco. Quem já viu esse levanta sua mão no Brasil? Então, mas só no meu tempo mesmo, o nosso irmão Flávio. Veja o que acontece. E ele perde tudo. Só que ele se torna um homem revoltado, porque havia tido uma estabilidade muito grande familiar e agora tem todos os seus direitos cerceados. E ele, como um grande, por que não dizer, um grande lutador pelo exército de Israel, ele não se concorda com aquilo. Aquele homem que ao longo da sua trajetória lutou diversas vezes para ter conquista, agora é conquistado. E ele, nesse exato momento, ele não concorda, se torna um homem o quê? Revoltoso. E com essa revolta, ele começa a fazer levantes contra os soldados romanos. Com essa revolta, ele começa a criar grupos para que possa, de alguma forma, interferir nos romanos, nos soldados romanos e, quem sabe, naquela administração e naquele poder de guerra. E com essas grandes tentativas, ele se torna um homem perigoso. Roma olha para ele e vê que este homem, ele está muito perigoso. Ele tem feito tantos motins, tem se levantado e nós vamos capturá-lo. O que acontece? O tempo passa, Timeu é capturado. E quando ele é capturado, por se tornar um homem revoltoso e perigoso, ele é morto. E era comum naquela época, isso já não é mais segredo para vocês, o nosso pastor já falou diversas vezes aqui, era natural que quando alguém era morto porque estava se levantando contra, principalmente no caso dos romanos, se levantando contra eles, era natural que quando eles não matavam a família daquele homem inteirinho, entende? Eles chegavam e pegavam os homens, principalmente os homens, e quando não matava, o tornava deficiente, para que ele pudesse, mesmo com revolta, não ter nenhuma condição de se levantar como seu pai. Isso era quando não matava, gente. E as mortes eram cruéis. Se já eram cruéis para os próprios romanos, que quando um soldado desertava, muito mais por aquele chamado inimigo. Então nós vamos ver Timeu sendo capturado morto. Então os eruditos da palavra dizem que esse cego de Jericó não era um cego de nascença. É bem possível, por a Bíblia ter citado o seu pai como Timeu, é possível que ele tinha tido uma cegueira não natural de nascimento, mas algo que foi feito, foi tornado ele se tornou cego devido a esse medo de Roma de poder ele crescer também e novamente como pai se revoltar. Então está aqui um homem que está totalmente
totalmente transtornado esse homem que é aqui chamado Timeu, seu pai. Mas esse cego, o Bartimeu, ele segue a sua vida, ele segue a sua trajetória. Nós vamos ter conhecimento da história que ele é uma pessoa que sofre todos esses intempéries, sofre toda essa adversidade, mas ele é um homem que nós vamos entender na sua história por que nesse versículo o Senhor Jesus fala desta forma, coloca para ele a escolha daquilo que ele quer receber. Novamente eu pergunto, se você tivesse essa escolha, seria bom ou ruim? Quem acha que é bom, diga amém. Agora responde para mim, quem sabe o que quer escolher, diga amém. 3 amém, sabe na frente, Flávio. E veja bem, e nós vamos entender o motivo, porque aparentemente esse homem está sentado à beira do caminho, o Senhor Jesus está vindo com uma multidão, e no caminho ele está ali sentado, porque a vida para ele segue. O que nós podemos entender? Meus irmãos, a nossa caminhada, ela é cercada de situações, de batalhas, de guerras. A nossa vida, ela é cercada de desafios. Se eu perguntasse nesta noite aqui, quem já não teve um desafio para chegar até aqui? Ou até mesmo aqueles que estão sendo desafiados, estando aqui. E eu posso dar um testemunho para vocês? Eu, quando cheguei aqui aos Estados Unidos pela primeira vez, eu cheguei no mês de fevereiro, e fiquei 3 meses. Nesses 3 meses não me faltou nada. Eu trabalhei todos os dias, de segunda a sábado, e aos domingos eu conheci um pouco quando dava a cidade, e no final da noite eu vim adorar o Senhor Jesus nessa casa, nessa igreja. E por 3 meses eu pude ver o meu trabalho aqui prosperar. Mas quando vai chegando no final dos 3 meses, eu preciso ir embora, porque lá no Brasil eu tenho a minha esposa, que acabou de cantar aqui, a Patrícia, eu tenho meu filho, e foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei longe da minha família. Eu nunca tinha tido essa experiência, e eu não aconselho a ninguém a ter essa experiência, viu? Não aconselho a ninguém ter. E só que aqui eu entendi, pelo que eu vi, que esse país é maravilhoso. Eu não consegui, só descansava no domingo e trabalhava de segunda a sábado, não me faltou dinheiro, mandei dinheiro para o Brasil e me vivi aqui muito bem, graças a Deus. Então agora chegou a hora de eu retornar para minha casa. E quando eu chego no Brasil, sou muito bem recebido, é claro, pela minha esposa e meu filho, e eu chego com boas notícias. Patrícia, lá é uma bênção. Não sou aquele que chegou aqui e viu uma nota de 100 dólares e falou, hoje eu não vou pegar não, deixa para depois. Não sou esse. Mas eu cheguei contando para a Patrícia diversos tipos de experiências positivas que eu tive aqui. Olha, Patrícia, embora no Brasil eu já não mais colocava a mão na massa, que eu tinha minha empresa, era só administrava durante 9 anos, não precisava mais trabalhar braçalmente, mas falei para minha esposa, mesmo eu não tendo mais tanta experiência, cheguei lá, consegui trabalhar, perdi 16 quilos, irmão, você nem imagina. Mas consegui, sobrevivi, como diz aquele hino, e conquistei alguma coisa financeiramente. Então, amor, vamos voltar para os Estados Unidos. Lá é um lugar que está nos esperando. Encontrei pessoas maravilhosas, e eu tive lá o meu pastor que me apacentou, o pastor Washington. Tive amigos grandiosos como o Flávio, que para mim é como irmão, e conheci outros amigos, a Miriene, que está ali também. E assim, muitos, não vou citar muitos nomes, senão eu acabo me esquecendo. A idade chega e a gente vai esquecendo. E eu cheguei no Brasil com muitas informações positivas. E a minha esposa, é verdade, pode confiar, vamos lá. E isso é só a segunda coisa, porque a primeira era o Senhor Jesus da minha vida. Mas quando eu vi tudo isso, cheguei no Brasil, eu usei dessas palavras e usei do acontecimento para poder conquistar a minha esposa, né? Eu não queria vir, eu não viria, se eu tivesse que vir sozinho, eu não viria. E tudo bem, ela ouviu, ela gostou, meu filho se interessou e tudo mais. E então eu resolvo voltar para cá, e eu havia marcado uma data que seria novembro, eu não sei de onde que eu tirei novembro, não sei por que falei novembro, e nem sei se eu poderia voltar em novembro. Mas a palavra foi assim, novembro eu estou voltando, quem me conhece sabe que eu falei isso. E o acontecer, desenrolar das coisas, eu tinha meus bens no Brasil, e com isso eu fui, até que em novembro eu consegui desfazer dos meus bens que ainda possuía, e eu vim para os Estados Unidos, no mesmo lugar. Meus irmãos, quando eu chego aqui, agora não é mais em fevereiro, porque em fevereiro a máquina estava aquecida, todo mundo trabalhando, muito serviço. E quando eu chego aqui em novembro, as empresas começam a diminuir o fluxo de trabalho.
Por quê? Para fazer o seu balanço, na verdade. Está chegando as festas, elas são muito rigorosas. Aqueles, pelo menos as festas de final de ano, eles gostam, né, de festejar. E as empresas começam a diminuir o fluxo de trabalho. E eu falei para minha esposa: calma, amor, calma. Isso aí é só novembro, dezembro. Depois as coisas melhoram, fica tranquilo. E o aluguel todo dia batendo na porta. Mas Deus sempre nos deu uma condição para que a gente pudesse honrar com o nosso nome. E aí quando termina dezembro, eu falo: pode deixar, Patrícia, quando for em janeiro você vai ver, as coisas vão melhorar. Mas janeiro nunca começa, né? Janeiro começa, mas as coisas não começam. As coisas só vão melhorar o quê? Em fevereiro, no finalzinho de fevereiro. Como na primeira vez que eu aqui estive, eu cheguei em fevereiro, eu falei: é isso mesmo que vai acontecer. Quando foi em fevereiro, princesa, você vai ver, eu vou te servir, eu vou te vestir dos pés à cabeça como você nunca foi vestido. Eu acho que não. Mas o que acontece? Quando chega o momento de eu poder mostrar para minha esposa tudo aquilo que eu falar, chega a pandemia, meu Deus do céu. Só se ouvia falar em lockdown, só ouvia falar que vai fechar isso, vai fechar aquilo, e os meus olhos começaram a arregalar desse tamanho. Eu falei: Senhor, tem de misericórdia, o que está acontecendo? Eu chego aqui nos Estados Unidos, as coisas param, que negócio é esse? E dessa forma, claro que eu tive, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida para que o Senhor, para que eu não viesse passar alguma necessidade. Graças a Deus, a palavra do Senhor tem se cumprido na minha vida. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, porque Ele é Deus. E a pandemia continua, e eu falei: meu Deus, e agora o que eu faço? São as diversidades do dia a dia, são algo inesperado. A partir daí, irmãos, mesmo com 48 anos de idade, se eu não me engano, uns 30 e poucos anos de pastorado, eu tive que aprender muitas coisas novamente. E foi quando eu comecei a ver a bondade do Senhor. A pandemia continuou, mas não me faltou o pão de cada dia. A pandemia continuou, mas não me faltou o meu trabalho. A pandemia continuou, irmãos, quando faltava 2 dias para pagar o aluguel, Deus enviava alguém, falava assim: pastor, isso aqui é para o senhor. E ninguém sabia de nada, mas era a conta certinha para que eu pudesse pagar o meu aluguel. Para que você possa dar uma glória a Deus bem alto, por gentileza. Não deixa passar esse momento. O nosso pastor ligou para mim assim: pastor Cléber, eu tenho aqui uma cesta assim, eu posso mandar para o senhor? Eu falei: pastor, não. Eu não sei como o pastor entendeu isso. Eu falei: não, é porque não cabe mais nada na minha geladeira. Está tudo cheio, lotado, é leite, é tudo, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse homem, ele de certa forma, segundo a história, ele tinha uma vida controlada, ele tinha uma vida financeira tanto quanto abastada. Mas o que acontece com ele? Ele passa por esses revés que a vida tem preparado e vai nos preparar sempre. Mas o Senhor também sempre vai nos preparar a saída. Vem a luta, mas também vem a vitória. Glória a Deus. E o que acontece com ele? Só que ele não simplesmente se recolhe no seu mundo e apenas abre mão da vida. Mas ele se torna um mendigo. Mas ele continua buscando o seu sustento. E a Bíblia diz que estava ele ali, buscando o seu sustento, da forma mais ruim possível. Mas a vida para ele continua. Ele não pode parar. E isso, o que eu entendo, meus irmãos? Nós temos quantos sentidos? Quem pode me ajudar nessa noite? Nós temos 5 sentidos. E quem pode me ajudar? Quem são esses 5 sentidos? O primeiro, visão. O segundo, se você não tiver cuidado, tá? Paladar, visão, olfato, audição e tato. Não é verdade? Onde eu quero chegar nessa palavra? Talvez dentro dessa adversidade nós perdemos algum dos nossos sentidos. Não no sentido físico ao qual estou falando, da audição, da visão, né, do olfato, do tato, do paladar. Mas às vezes nós perdemos aquilo a qual nós nos segurávamos. Aquilo que nós achávamos que era muito bom e através daquilo que nós chegaríamos à nossa grande vitória, à nossa conquista. No Brasil eu pensava dessa forma: o que eu tenho hoje, o que eu ganho e o que eu tenho é suficiente para eu viver a minha vida inteira.
E eu me segurava naquilo. Mas quando isso foi retirado de mim, por alguns momentos eu confesso aos irmãos que eu fiquei meio sem chão, como esse homem talvez tenha ficado, talvez. Mas eu ainda não desisti, mas continuei crendo em Deus. E a adversidade às vezes nos toma alguma coisa e nós achamos que com isso a nossa vida está o quê? Acabada. Porque nós perdemos algo a qual nós achávamos que era aquilo que ia nos conduzir à vitória. Esse homem agora dos 5 sentidos, ele só tinha 4, mas ele continua a sua vida. E eu acho interessante que a palavra de Deus, ela continua dizendo o seguinte, no versículo 47 diz o seguinte, logo no começo diz assim, e ouvindo, vem a multidão, Bartimeu está lhe pedindo a esmola, está pedindo, e ele não enxerga. Repita comigo, Bartimeu, ele não enxergava. Fala mais alto, Bartimeu não enxergava, mas ele ouvia. E a Bíblia diz, não em Marcos fala a respeito de quem falou para ele, mas nós vamos ver em Lucas, nós vamos dizer que alguém diz para ele, porque ele diz assim, quem é isso que eu estou ouvindo? Quem é esse tropé de pessoas? Alguém diz para ele, é Jesus, mas eu não quero chegar lá ainda, quero continuar aqui. Bartimeu não via, mas ele ouvia. E eu comecei a meditar na palavra de Deus, Deus me fez lembrar a respeito de Samuel, que quando foi conduzido ao templo, filho de Ana e também filho de Eucana, ele foi conduzido ao templo quando era pequeno, foi entregue ao templo, e ali o sacerdote ali cuidava dele. E o que acontece? Em um certo momento a Bíblia diz que naquele tempo a voz de Deus era rara, mas Samuel, ele ouve a voz de Deus, quando em um momento que ele está descansando, ele escuta uma voz que diz assim, Samuel, Samuel. Ele levanta rapidamente da sua cama, vai até o sacerdote ali, o sumo sacerdote ali, pensa que ele que está chamando ele, e ele fala para ele, não estou te chamando, meu filho, não sou eu, não estou te chamando, vai lá, volta lá, descansa lá. E ele volta novamente para sua cama e se deita. Daqui a pouco ele ouve novamente, Samuel, Samuel, e ele se levanta novamente e vai até ele dizendo, olha ele, pois não, o que o senhor deseja que eu possa ajudar, meu senhor? E ele repete, ele escuta, vê Samuel falando isso para ele, então ele falou, olha, quando você ouvir essa voz de novo, você fala desta forma, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel volta de novo para sua caminha e se deita, e ele escuta novamente a voz que diz, Samuel, Samuel. Agora ele diz, fala Senhor, que o teu servo ouve. Samuel não viu, Samuel tinha 5 sentidos, mas ele não usou aquele que era a visão, aquele que Bartimeu não tinha, porque ele não via nada, mas ele ouvia. E a Bíblia diz que por essa, talvez você pense que aquilo que você perdeu é tão significativo que você não vai conquistar mais. Samuel quase que foi enganado pelo sentido da visão, porque quando ele é convidado, quando ele é chamado por Deus, convidado não, ele é ordenado por Deus para ungir um dos seus filhos, filhos de Jessé, a rei. Quando aquela fila é feita diante dele, ele olha para Samar. E quando ele olha para Samar, ele vê um grande homem, aparentemente de boa aparência, forte, experimentado, um homem que já tinha experiência na batalha. E o que Samuel diz? Samuel olha e diz o seguinte, certamente está diante de mim aquele que é ungido por Deus, quase que os seus olhos engana, mas a Deus ninguém engana. Aquilo que você pensa que é bom para você, o Senhor tem o que de fato é bom para a tua vida, aleluia. E o Senhor fala, não Samuel, porque o que você vê, o que você está vendo é o exterior, mas eu não. Eu vejo o que está dentro do coração, aleluia. Dá-nos a entender nesse momento que Samuel, quase que ele falha na sua missão, usando o sentido da visão, aquilo que esse homem não possuía, Bartimeu. Mas Bartimeu ouvia, e no ouvir ele pergunta, mas o que me chamou a atenção é o seguinte, que na parte, no versículo 47, alguém diz assim para ele, assim, olha, veja bem no versículo 47, e ouvindo, que era Jesus de Nazaré. Repita comigo, e ouvindo, que era quem? Jesus de Nazaré. Interessante, eu comecei a meditar nesse momento, porque Jesus de Nazaré, mas não é assim que ele grita. Ele ouve que é Jesus de Nazaré, mas como que esse Bartimeu grita quando falam para ele que é Jesus de Nazaré? Ele fala, filho
de Davi, tem uma palavra, uma Bíblia, na tradução diz misericórdia, a outra fala compaixão, mas vamos falar misericórdia. Tem de misericórdia de mim. Mas o que ele ouviu? O que o versículo diz no versículo 47? Ele ouve que é Jesus de Nazaré. Só que, por que ele ouve que é Jesus de Nazaré e ele não fala Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim? Porque Natanael, um homem que ouviu falar que Jesus, que havia encontrado o Senhor Jesus, havia encontrado o Messias, e que ele teria vindo de onde? De Nazaré. E Natanael não era qualquer um homem. Ele era um homem que conhecia, que estudava a respeito da religião. Mas quando ele ouve falar por Natanael que havia encontrado o Messias, e o Messias veio de Nazaré, o que ele diz? Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu pergunto para vocês, se fosse ele que tivesse sentado ali, se fosse ele que tivesse cego, você acha que ele ia gritar Jesus de Nazaré? Porque o que o Bartimeu ouve? Ele ouve que quem estava ali era Jesus de Nazaré. E nós podemos entender dentro desse contexto que quando o cego Bartimeu ele ouve que é Jesus, certamente ele já sabia, o seu coração já estava convertido, ele já acreditava que Jesus era o Messias, era o prometido, era aquele a quem Isaías profetizou a respeito dele. Você entende a diferença em que um ouve que é Jesus de Nazaré e não acredita que talvez seja ele, até que Jesus fala para ele: olha, eu te ouvi, eu vi você debaixo da figueira. Jesus teve que falar alguma coisa íntima para Natanael, para que ele pudesse crer que ele era o Messias. Mas Bartimeu não. Bartimeu, quando ouve falar, é Jesus de Nazaré, então ele clama: Jesus, filho de Davi, glória a Deus, tem misericórdia de mim. Natanael ouviu falar de Jesus e viu uma coisa. Bartimeu ouviu falar de Jesus e vê outra coisa. Temos pessoas que adentram a este templo, não vê além de algumas pessoas reunidas e alguém professando a sua religião. Mas tem pessoas que entram neste lugar e olham com o olhar da fé e tem visto o poder de Deus, tem visto a palavra do Senhor sendo ministrada, tem recebido as bênçãos do Senhor, tem recebido o livramento, tem recebido saúde, tem recebido cuidado, tem recebido a proteção do nosso Deus. Tem pessoas que já esteve escape da morte aqui, que estão hoje glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem pessoas que entram neste lugar e não vê nada, a não ser um momento, um templo reunido com algumas pessoas, falando, o pregador aqui falando, escoelhando, pregando, na verdade um grupo cantando. Mas para aqueles que conseguem enxergar, quem está aqui nesta noite pelos olhos da fé, para aqueles que não olham com os olhos da carne, mas olham com os olhos do Espírito, esses serão alcançados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém, diga glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. E ele ouve que era Jesus de Nazaré, mas o grito é diferente. Ele fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que Timeu, o seu pai, contava para ele o que acontecia naqueles momentos em que reunia a família? Porque Timeu, sendo alguém de guerra, certamente ouvia falar a respeito de Davi, sim ou não? Ouvia falar, talvez ele contava para a sua família as conquistas que Davi tivera como um grande líder, como um grande soldado, e depois como um grande rei. Será que esse homem sabia que Jesus de Nazaré, será que ele tinha lido a respeito da bondade de Davi lá atrás, quando ele conquista, quando Saul perde o reinado, ele conquista o reinado e ele vai fazer uma coisa boa, ele vai abençoar uma pessoa que era da origem de Jonatas, né? Filho de Saul, não é isso? Será que ele ouvira falar a bondade que Davi tira ele? Era uma pessoa que não tinha problema nas pernas, se acidentou, ficou aleijado. Será que era essa a função de saber das coisas e poder gritar naquele momento: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O que fez ele entender que Jesus não era o Nazareno, mas sim era o filho de Davi, aquele prometido? Será que ele conhecia
conhecia a passagem de Isaías, quando diz que do rebento de Jessé, da raiz de Jessé, sairia aquele que ia governar o mundo e seu reinado não teria fim. Eu não sei, eu só sei de uma coisa: ele fez o que precisava ser feito. Aquele homem, em vez de ficar reclamando, murmurando da sua situação, interessante que se ele fosse cego de nascença, ele entenderia que seria irreversível a sua cegueira, sim ou não? Se ele não fosse cego de nascença, mas que foi provocado, ele saberia também que aquilo era irreversível, e a sua enfermidade era irreversível. Mas ele não, quando ele olha para Jesus, ele consegue enxergar a solução, ele consegue enxergar o milagre, ele consegue enxergar novamente a possibilidade, a probabilidade, a possibilidade. Veja bem, e eu não falo de esperança. Esperança é uma coisa que vem antes da fé. Quando você adquire a fé, não é mais, a esperança não faz mais sentido na sua vida. Mas como assim, pastor? Porque sabe, já ouviu falar que aquela pessoa que está quase acabando, quase caindo, quase morrendo, e ele vê uma luz no fundo do túnel. Quem já viu isso? Quem já viu? Quem já ouviu esse tipo de falar? Levanta a sua mão que eu quero ver, para saber se estou falando com todos. Todos, sim. Mas a luz no fundo do túnel é o que? Nada mais do que uma esperança. Você precisa chegar até lá para ver se é a saída, não é? E essa luz, na realidade, é o Senhor Jesus Cristo. Mas quando você encontra o Senhor Jesus, não é mais esperança, agora é fé. Glória a Deus, não é mais esperança. A esperança é até você olhar para os seus problemas e dizer: não tem mais solução. A esperança, mas quem sabe, alguém falou alguma coisa ali para mim que pode funcionar. Isso é uma esperança. Mas quando você encontra o Senhor Jesus, você pode ter certeza que as coisas vão mudar. Você pode ter certeza que você não está mais sozinho. Você pode ter certeza que Deus vai andar com você de dia, de noite, e você não parte dessa terra enquanto Ele não quiser. Aleluia. Eu não sou pregador de bênçãos sobre a vida de ninguém, mas é importante dizer que quando nós encontramos o Senhor Jesus, a vida se torna diferente. E ela é diferente. Eu não quero dizer a você que você não vai enfrentar adversidade. Você vai poder chegar até lá dentro do hospital e ficar em estado crítico, mas você não vai ficar lá, você vai sair, porque o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te curar. Se eu falar algum testemunho nesta noite aqui, você verá pessoas que não teve a mesma oportunidade que você. Mas não é que teve sorte ou deixou de ter sorte, mas porque tem aquele que tem Deus e confia nele, e anda na sua vontade, anda de acordo com a sua palavra, busca a orientação do Senhor, confia nele, entregue a vida a ele, glória a Deus, e anda na sua presença. Esse verão, a mão do Senhor sendo manifestada em seu favor. Aleluia, glória a Deus. E esse cego Bartimeu, então, ele grita: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Eu percebo então que esse homem, ele tinha perseverança, porque agora ele começa a gritar, e agora umas pessoas começam a dizer para ele: cala-te, não incomode o mestre. Meu Deus, aquela multidão estava vindo com quem? Com o Senhor Jesus. Aquela multidão estava seguindo ao Senhor Jesus. Por que estava seguindo Ele? Porque viram muitos milagres que Ele fizera, porque presenciou muitas ações do Senhor nosso Deus, coisas sobrenaturais. Mas agora aquela multidão deveria ser aquela que deveria fazer o seguinte: vem cá, o mestre está aqui, deixa eu te pegar, deixa eu te levar até ele. Quem sabe você não é curado nesta noite, né, nesse momento? Quem sabe você não é liberto? Mas não, a multidão que seguia o Senhor Jesus, ela diz o seguinte: ele não incomoda o mestre. Eu começo a entender que as pessoas olhavam para aquele homem e jamais acreditaria que aquele problema teria alguma solução. As pessoas olhavam para aquele homem e diziam: não, esse teu caso não. O teu caso é só para incomodar o mestre. O teu caso é uma coisa que não vai ter solução. Mas ele sabia o que queria. Se o Senhor te perguntar nesta noite: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E este homem então, ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Até que ele chama a atenção do Senhor Jesus. A pergunta nesta noite é essa: até quando você está disposto a lutar,
a entrar na presença de Deus para você tomar posse da sua vitória? Até que ponto você está disposto a você continuar com perseverança? E eu posso te fazer uma pergunta nesta noite, sim ou não? Posso perguntar a você, sim ou não? Quantas vezes você parou com os seus projetos porque alguém te falou que não era bom? Quantas vezes você mudou a sua direção por alguém falar para você: não vai dar certo? Quantas vezes você não deu continuidade porque você ouviu esta voz? Esse homem, nessa situação, ele não voltou pessoas para dizer para ele: não incomode o mestre. Mas quando ele olha para o Senhor Jesus, ele vê no Senhor Jesus a sua solução. Ele, quando olha para o Senhor Jesus, ele não olha um conceito religioso, ele não está enxergando ali um homem religioso, mas ele olha para Jesus: não, esse daí é o Messias, esse é o leão da tribo de Judá, esse é aquele a quem pode me dar a solução dos meus problemas. Esse é aquele a quem pode tornar possível aquilo que é impossível na minha vida hoje. Esse é aquele que pode trazer à existência o que já não existe mais na minha vida. Ele não só é aquele que pode melhorar as coisas, mas ele pode trazer à existência o que até ontem não existia na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso nesta noite? E então Jesus para e pede para que alguém chame ele. Aqui não fala alguém em Marcos no capítulo 10, mas lá em Lucas fala. Lá no Lucas diz assim que alguém falou para ele. Alguém falou: tem de bom ânimo, o mestre te chama. Talvez você está esperando um arrepio. Talvez você esteja esperando uma revelação. Talvez você esteja esperando um momento crucial para que você possa tomar a direção na sua vida. Mas quem sabe não é esse humilde pregador que está aqui nessa frente hoje, que o Senhor Jesus mandou falar para você: eis que eu estou contigo. Basta você somente crer. Quem sabe não é esse pastor que tem estado continuamente no domingo, na quinta-feira, ministrando sobre a tua vida, e você está esperando algo acontecer, e o Senhor já está falando com você. O Senhor já está dizendo: eu estou com você. É importante você crer, é importante você confiar. Aleluia. Irmãos, o nosso tempo não é o tempo de Deus, mas o tempo de Deus existe. Aleluia. O tempo de Deus não é o nosso tempo, e é verdade, mas o tempo dele é tão real como você está me olhando aqui nesta noite, nesse momento. E o que ele falou para você, ele vai cumprir. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, mas é aquele que, quando promete, ele cumpre a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é apenas uma pequena demonstração para dizer que ele pode todas as coisas. Talvez esse Bartimeu pudesse falar assim: esse Bartimeu, olha, eu quero a minha dignidade novamente, mesmo que eu continue cego, mas eu quero novamente ter na minha vida. O Senhor poderia falar o que para ele? não, isso eu não posso fazer, não, meu negócio é só mais espiritual, né? Não, o Senhor Jesus, quando mostra para ele, fala assim: pede o que queres, pede o que é que eu te faça. O que você quer que eu te faça? A palavra do Senhor Jesus é hoje, ele está sendo direta, ele está usando a minha boca para falar contigo. O que queres que eu te faça? Em nome do Senhor Jesus, pense aí no seu coração. Pense aí no seu coração. O que queres que eu te faça? E aquele homem, ele olha e diz assim: Jesus, eu quero ver. Ele não pediu a derrota dos seus inimigos. Ele não pediu a honra novamente dos seus pais. Mas ele pediu: Senhor, eu quero ver. Ele está dizendo: me dá visão, o resto eu faço. Me dá isso, Senhor, que é tão importante para mim. A Bíblia fala que o Senhor conhecia não só aquilo que os seus ouvidos ouviam,
Mas a presciência do Senhor Jesus sabia o que estava nos corações. E quando Jesus olha para o coração daquele homem e vê sinceridade, portanto Jesus olha para ele e diz assim: o que queres que eu te faça? E ele diz: Jesus, eu quero ver. Será que o seu problema é tão... Você imagina que ele é tão grande a ponto que o nosso mestre não possa resolver? Será que o nosso mestre não é Senhor do Brasil? Não é Senhor da América? Será que o nosso Deus não é Senhor deste universo? Isaías diz no capítulo 40: quem é aquele que mediu e tomou o seu apauso? Quem é aquele que juntou com as suas mãos, com a concha das suas mãos, a água de todo o oceano? Quem é aquele que juntou todo o pó da terra e pesou em balança de precisão? Isaías diz: o Senhor é aquele que senta sobre o globo terrestre e olha para toda a humanidade e vê como gafanhotos, que pequeno que somos, mas Ele não, Ele é grande. Aleluia! Ele é grande. E eu gostaria que nesta noite você pudesse adorar o Senhor, esse nosso Deus tão grande. Eu quero convidar a você a buscar uma fé que talvez você até hoje não tenha exercido, mas que você tenha coragem de falar: Jesus, eu quero isso, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu desejo isso, Senhor. Sabe, mas de verdade, como você pudesse vir aqui na frente e falar: pastor, eu quero isso. É isso que eu quero. Oh, glória. O Senhor quer ter uma relação direta com você. Às vezes nós colocamos a nossa vida um pano de religiosidade, nos vestimos com um pano de religiosidade e achamos que isso vai mover o coração de Deus. O que move o coração de Deus é assim, é a fé nele, é confiar, é acreditar. O que move o coração de Deus é um coração quebrantado e reconhecendo quem Ele é. E eu posso te falar nesta noite que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Emmanuel, que significa Deus conosco. Ele é o poderoso El Shaddai, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele levanta, quando Jesus chama, Ele levanta para finalizar. Primeira coisa que Ele faz, Ele tira a capa. Repita comigo, a primeira coisa que Ele faz. Mais uma vez, a primeira coisa que Ele faz não é a máscara, viu, gente? Não é a máscara, é a capa. Aquela capa era dada pelo Estado para quem pudesse ficar em pedir esmola, tinha que ser autorizado pelo governo da época. Aquela capa dizia assim: você está autorizado pelo governo a pedir esmola dessa hora até tal hora. Passou dessa hora, você tem que se recolher na casa de refúgio ou longe da cidade. Aquela capa simbolizava para ele a situação que ele se encontrava, a situação física, a situação espiritual e a situação social dele. Com aquela capa nas costas ele andava dizendo: ei, eu tenho uma deficiência, ei, não consigo trabalhar para sobreviver, ei, quem sabe alguém olhava para aquela capa e dizia assim: olha, é amaldiçoado, porque está desse jeito, porque é amaldiçoado. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem algumas coisas que quando a gente vem para o Senhor Jesus, nós precisamos deixar lá. Tem que ficar lá fora, não faz parte mais da nossa vida espiritual. Tem algumas coisas que você tem que arrancar, e é você. Não pensa que vai ser o Senhor ou o Espírito Santo, não. O texto diz que ele, naquele momento, ele arranca e tira a capa e vai até a presença do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a te colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Quero chamar o nosso pastor aqui. E só para finalizar, e lançando de si a capa, levantou e foi até o Senhor Jesus. E Jesus falando disse para ele: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu o Senhor Jesus. Meus irmãos, ele teve que tomar essa atitude. Ele teve que largar a capa. Ele teve que tirar a capa que ele trouxe. Às vezes nós adquirimos uma capa. Às vezes a diversidade da vida nos faz tomar algumas ações, algumas atitudes e pensar com a nossa própria cabeça que tem que ser assim. E não é. Mas o jeito do Senhor Jesus é melhor. O jeito do Senhor Jesus nos conduz à vitória, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por nós, a não ser por Ele. Porém, vir ao Pai, meus irmãos, é andar na presença do Senhor. E eu quero convidar você a orar nesta noite com o nosso pastor. Quero chamá-lo aqui em nome de Jesus, para que Ele possa ministrar esta oração sobre a tua vida. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus nesta noite? Glórias a Deus. Chama a irmã Patrícia para mim, por favor. Glórias a Deus. É bom ouvirmos a palavra de Deus.
É bom nós escutarmos o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, sabe? Mas eu fiquei ouvindo o pastor pregar, enquanto ele pregava, e ele disse: o que queres que eu te faça? Eu não sei se você escolheu alguma coisa, mas eu fiquei procurando tanta coisa. Fiquei procurando na minha cabeça o que é que eu poderia pedir para o Senhor. Porque eu sei que em algumas cabeças passaram aí: Senhor, eu queria meu documento, eu queria minha cidadania, sim ou não? Eu queria acabar logo com essa agonia, poder voltar no Brasil, vir para cá. Não sei o que você pensou, mas enquanto eu estava ali orando, eu comecei a folhear a Bíblia, e eu achei um versículo que me chamou muito a atenção. 1 Coríntios capítulo 2. Patrícia, canta aquele hino novamente. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 em diante, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu sei que Deus trouxe respostas nessa noite. Glória a Deus. Eu sei que tem coisas que você precisa e que são impossíveis para o homem. São coisas que são impossíveis que nós possamos fazer. Mas Deus disse assim: tem coisas que você está pedindo e eu vou fazer muito mais. Glória a Deus. São coisas que os seus olhos não alcançam. Às vezes a gente só está pedindo uma coisa aqui, Deus dizendo: mas eu sou e vou fazer coisas maiores. Glória, aleluia. Quem sabe você só está dizendo: eu preciso, Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção, eu preciso, sabe, alguma coisinha ali, Deus dizendo: mas eu tenho preparado algo maior para a tua vida. Aleluia. Eu não sei o que você pediu ao Senhor. Eu não sei o que você estava pensando quando o pastor perguntou: o que queres que eu te faça? Mas eu quero que você entenda uma coisa: a voz que você ouviu pode ter sido a do pastor, mas a mensagem veio de Deus, aquele que é todo poderoso e que tem autoridade para mudar as circunstâncias. Aleluia. Quando foi perguntado para Salomão, Salomão disse assim: eu quero sabedoria. Quando perguntou para os leprosos disseram: eu quero a cura. Quando foi perguntado para algumas pessoas, todos eles pedindo alguma coisa e viram Deus fazendo. Aleluia. Eu quero te dizer o que Deus está falando nessa noite para ti. Aleluia. Coisas que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não perceberam, são coisas que Deus tem preparado para a tua vida. Aleluia. Você não chegou na América por acaso. Você não chegou e foi abatido, está passando dificuldade, não. Aleluia. Você chegou porque Deus tem algo para a tua vida, algo para te apresentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas quando você começa a reconhecer e dizer: tu és Senhor, tu és Senhor, Ele é, aleluia, os estrados dos seus pés e a terra. Aleluia. A palavra dele estremece a terra. Aleluia. Quando você começa a reconhecer que Ele é Senhor na tua vida. E como foi falado aqui, não é somente saber que existe um Deus, não é somente mais um frequentador de igreja, é aquele que diz assim: eu conheço esse Deus. Aleluia. Eu conheço essa voz. Os discípulos estavam reunidos e na hora que eles partiram o pão, aleluia, Jesus partiu o pão, ele disse: eu sei que esse partiu o pão diferente. Aleluia. Ele, quando partiu, todos reconheceram, e aí eles se lembraram e disseram: não era por isso que o nosso coração ardia quando ele falava. Aleluia. Se Deus falou com você nessa noite, se ardeu o coração, é porque Ele, aleluia, está falando com você nessa noite. Aleluia. Você já reconheceu que Ele é Deus? Você já levantou sua mão e reconheceu que Ele é Deus na sua vida? Aleluia. Aleluia. Ele está falando de
Senhor, o que queres que eu te faça? Aleluia, eu não gosto de passar no horário do culto, mas eu sinto que há pessoas nessa noite que correntes vão cair. Pessoas serão libertas, vidas serão transformadas, milagres vão acontecer. Eu quero perguntar para você: se Deus falou com você, aleluia, se não falou, fique no seu lugar. Mas se Deus falou para você, que queres que eu te faça, e você entende que é Deus falando no seu coração, porque Ele te sabe. Começa a ter aqui, aleluia, eu quero que você saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero fazer uma oração com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, saia do seu lugar. Aleluia, Deus pode ser a voz que você está escutando, a minha, mas quem está falando é o Senhor. Aleluia, eu quero mudar histórias. Aleluia, comece a adorar a Deus. Tem algo acontecendo nesse lugar, tem algo acontecendo nessas vidas.